Fala, estudante Linux, tudo safe? Meu nome é Rafael Ponce e nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre permissionamento de arquivos em sistemas Linux. A gente vai do básico até o avançado, porém eu não acredito que existe um modo básico ou um modo avançado. O que existe são duas formas de a gente dar esse permissionamento. O que vai diferenciar um do outro é o que você quer no momento, então pode ser que um seja mais prático que o outro. E antes de a gente ir para o laboratório, a gente vai ter uma introduçãozinha básica, teórica, para a gente entender como funciona o permissionamento, beleza? Então bora lá. Quando a gente lista os arquivos no sistema Linux, com o comando ls e a opção "-l", a gente tem, com esse parâmetro, com essa opção "-l", a listagem em lista longa. Então é dada da seguinte forma: a gente tem aqui na primeira linha o tipo de arquivo e as permissões, seguido do usuário ou dono do arquivo e o grupo. Depois a gente tem o nome do arquivo e outras informações também, mas no momento não é relevante, tá? Para o estudo de permissões de arquivos. Então a gente tem aqui na primeira coluna o tipo de arquivo, que pode ser um link simbólico, simbolizado pela letra L, um arquivo simbolizado por um traço, ou um diretório simbolizado pela letra D. Além dele, a gente também tem um dispositivo de bloco, que é um dispositivo de hardware, simbolizado pela letra B. É um tipo de dispositivo de hardware. Eu vou demonstrar para vocês aqui no terminal. A gente vai listar aqui em /dev de devices, sd, asterisco como um coringa, beleza? Então a gente está listando todos os arquivos aqui, que começam com SD. A gente tem aqui SD para um tipo de dispositivo de armazenamento, SSD. E aqui a sua letra final aqui, A, significa um dispositivo de armazenamento SSD. Então esse é um tipo de dispositivo de bloco. É um dispositivo de armazenamento. E depois a gente tem aqui um SDB, final B, significa outro tipo de armazenamento SSD. Então na minha máquina aqui eu tenho dois dispositivos de armazenamento SSD, simbolizado aqui pela letra A e depois a letra B. Se eu tivesse um terceiro, seria SDC e assim por diante. Beleza? Vamos voltar aqui para o quadro. Essa é a primeira coluna. São os tipos de arquivo. Na segunda coluna, a partir da segunda coluna a gente já tem as permissões de arquivos. Então na segunda coluna eu tenho as permissões do user, que vem do inglês, usuário, simbolizado pela letra U, que é a sua inicial. Depois eu tenho na terceira coluna as permissões do group, que vem do inglês, significa grupo, né? Simbolizado pela sua letra G. E depois, na quarta coluna, em sequência, né? Nós temos a permissão do others, ou outros, simbolizado pela sua inicial também, letra O. Depois a gente vai ter a coluna do usuário e a coluna do grupo, simbolizado pela letra U e G. Como tipo de permissões de arquivos, a gente vai ter dois formatos. A gente tem dois modos, perdão. A gente tem o modo octal, que é simbolizado aqui pela numeração de 0 a 7 na sua somatória, né? Então nós temos aqui
R para leitura, lembrando que a da sua inicial, aqui nessa coluna aqui, nessa primeira coluna, temos o R, o W e o X, que são o modo simbólico. Na coluna aqui do lado, a gente tem o modo octal, com os valores 4, 2, 1 e 0. O modo simbólico, ele é simbolizado pela letra R, que vem da sua nomenclatura em inglês, que é read, em tradução leitura. Aí a gente tem o W de write, que significa escrita, e X de execute, significa execução. Agora você deve estar se perguntando, né? Para que servem essas permissões? Quais são os seus efeitos? Em arquivos, a gente tem o seguinte: a permissão R ou 4, que é o seu valor octal, a gente tem o valor de... a gente consegue ler esse arquivo. Ler todo o seu conteúdo. Em escrita, a gente consegue alterar o conteúdo desse arquivo. Então a gente consegue acrescentar algo dentro do arquivo ou remover o que tem lá. Além disso, a gente também consegue renomear esse arquivo e excluir esse arquivo. Você percebe que tudo está relacionado à escrita? Então eu consigo alterar o conteúdo dentro do arquivo, escrita. Eu consigo renomear esse arquivo, que é a escrita, e eu consigo excluir esse arquivo. De certa forma, é uma forma de escrita, eu estou apagando. Imagina que você está escrevendo algo, você pega e apaga. Beleza? Você está desfazendo. É considerado um tipo de escrita, entenda dessa forma, é meio que uma escrita, tá? Só para você lembrar melhor. E depois a gente tem execução. No arquivo, o X, que é a execução, serve para programas. Então a gente consegue executar esse programa. Eu vou dar um exemplo aqui no terminal. Tudo que a gente digita aqui no terminal, de comando, ele vem de um arquivo executável. O que a gente consegue é acessar esse arquivo através do comando. Você vai entender melhor como funciona isso no estudo de variáveis, tá? A gente consegue identificar da onde vem esse comando. Mas primeiro vamos executar o comando em si. A gente vai entrar aqui no diretório bandas e visualizar o conteúdo do arquivo rei.txt. Então a gente dá um cat rei.txt. A gente está usando o comando cat. Para a gente ver a origem desse arquivo, a origem desse comando, a gente pode utilizar o comando reach, seguido do comando, no caso é o cat. Essa é a origem desse arquivo executável que está dando esse comando cat, entendeu? Ele puxa daqui, ó. A gente pode utilizar ele, porque o cat é o atalho dele. Então a gente utiliza ele, /usr/bin/cat, seguido do arquivo, no caso é o rei, né? rei.txt. Pronto. Eu acessei o seu conteúdo da mesma forma, entendeu? Eu consigo também passar parâmetros para ele. Então eu posso utilizar o "-n", por exemplo. O "-n" ele vai numerar todas as linhas, até as linhas vazias, ele vai numerar. Então é isso que funciona o efeito do X, do execute, beleza? É para executar programas. Agora, em diretório, a gente tem o seguinte: o valor de leitura em um diretório, a gente consegue listar o conteúdo desse diretório. O valor de escrita, a gente consegue renomear, além do diretório, todos os arquivos que estão dentro desse diretório. A gente consegue excluir e a gente consegue alterar as permissões desses arquivos, independente de quais sejam, tá? Quem é o dono, quem é o grupo, independente. A gente consegue mudar também as permissões desses arquivos que estão dentro desse diretório com a permissão de escrita. Agora, a permissão de execução,
a gente consegue executar o arquivo que está dentro desse diretório, desde que a gente tenha dentro nesse arquivo a permissão de leitura. Então, para executar esse arquivo dentro do diretório, eu consigo se também tiver a permissão de leitura. Beleza? Aí agora a gente vai ver como funciona o modo octal primeiro. A somatória aqui do valor octal é 7. Então a gente tem um valor de 4 para leitura, um valor de 4 para leitura, um valor de 2 para escrita e um valor de 1 para execução e 0 para nenhuma permissão. Se a gente somar, a gente vai ter um valor de 7. Esse valor ele se dá em ordem decrescente. Então a gente tem o valor 4 sendo o maior, depois o 2, o 1 e o 0. A gente pode até alterar esses valores aqui para a gente ver se funciona. A gente pode colocar um valor maior, por exemplo, vou colocar o valor de 5. Depois, como é ordem decrescente, então tem que abaixar o número. Depois de 5, colocar um número menor. Então vou colocar o número 1 aqui, lembrando que a somatória tem que dar 7, tá? E aqui a gente mantém o 1. Se a gente somar aqui, a gente vai ter 7. Porém, a gente não está em ordem decrescente, porque a gente tem um valor de 5 para leitura, de 1 para escrita e de 1 para execução. A gente tem dois valores 1 aqui seguido. Então a gente não serve porque não está em ordem decrescente. Tá? A gente pode até fazer diferente, em vez de colocar um número acima para leitura, a gente coloca um número abaixo. Então a gente vai colocar um valor 3 para leitura. Depois a gente vai manter um valor 2 para escrita e um valor 2 para execução. Se a gente somar aqui, a gente vai ter um valor 7, mas de novo, não está em ordem decrescente. A gente tem 3 para leitura, 2 para escrita, 2 para execução. Compreende? Então ela não atende. O único valor que atende de fato, a única combinação perfeita para dar um valor 7 é esse valor que está aqui, que é o valor de 4 para leitura, 2 para escrita, 1 para execução e 0 para nenhuma permissão. Agora, essa prioridade aqui, primeiro leitura, depois escrita, depois execução, você pode guardar da seguinte forma. Como funciona o processo de alfabetização? A gente aprende primeiro a ler, depois a escrever, certo? Então a gente tem na prioridade aqui primeiro a leitura, depois a escrita, depois a execução. Talvez você até conheça alguém que saiba que saiba escrever, mas não saiba ler, tá? Mas é um número limitado de palavras. Ela vai saber escrever o nome, talvez o nome do filho, e só. Talvez algumas outras palavras, mas é bem limitado. Saber escrever implica a gente saber ler, beleza? Esse é o modo octal. Agora, o modo simbólico funciona da seguinte forma. A gente tem, em vez da numeração, que vai de 0 a 7, que é o modo octal, a gente tem o simbólico. Então, o simbólico, ele se dá pela inicial de cada tipo de permissão, que vem da sua origem da palavra em inglês. Então, a gente tem R para leitura, que vem de read. Depois, a gente tem W, que é a escrita, e depois X de execute, beleza? E um tracinho para sem permissão. Esse traço significa nenhuma permissão. Agora a gente vai ver na prática como funciona, como a gente dá a permissão para o modo octal. O comando que a gente vai utilizar é o chmod. Eu guardei da seguinte forma, né? Não sei se é dessa forma, mas eu guardei assim. O chmod, abreviação de change, mudança, né? Vem do inglês. E o mod aqui de mudança. Mod de modo. Então a gente está alterando o modo. Modo do quê? Da permissão.
do tipo de permissão. Vamos pegar um arquivo aqui como exemplo. Voltar aqui em bandas. Vamos listar. Vamos pegar o arquivo rei.txt. Então, primeiro a gente vai revogar as permissões do rei.txt. Todas elas. Então, a gente vai dar o chmod, seguido do 0 para o usuário, 0 para o grupo e 0 para o outros, seguido do arquivo rei.txt. Se a gente listar o arquivo, a gente vai ter aqui, ó, todas as permissões estão zeradas. Beleza? Lembrando que esse primeiro item aqui significa o tipo de arquivo. Como é um traço, é um arquivo. E as demais permissões aqui, todas zeradas. Agora a gente vai dar permissão de... Vou mudar de leitura e escrita para o usuário. Então a gente soma essas permissões. O primeiro item é para o usuário. Então a gente tem a permissão de leitura, que é o valor 4. Depois a gente tem o valor de escrita, que é o valor 2. Se a gente somar 4 mais 2, vai dar 6. Então a gente vai dar o valor de 6. Depois a gente vai dar um valor só de leitura para o grupo e o valor de execução para outros. Valor 1, beleza? Seguido do nome do arquivo rei.txt. Listando de novo, a gente tem da seguinte forma. Aqui, ó, no campo do usuário, só leitura e escrita. No campo do grupo, só leitura. E no grupo do outros, só execução. Lembrando também que quando a gente lista, a listagem ela se dá no modo simbólico, tá? Independente de a gente estar utilizando o modo octal, enfim, sempre a listagem vai ser no modo simbólico. Agora, a gente vai para o modo simbólico. Só que é o seguinte, vamos fazer diferente. Se eu quiser só adicionar uma permissão de leitura, de leitura não, vamos dar permissão só de escrita para o grupo. Agora é um problema para esse modo octal, porque a gente vai ter que reescrever tudo de novo. Então a gente vai ter que dar o comando chmod, a gente vai ter que manter os 6, porque a gente vai manter as permissões atuais, só adicionar. Então no campo do usuário a gente não vai alterar nada, então mantém leitura escrita. E em grupo a gente vai colocar a permissão de escrita, adicionar. Então a gente soma o valor da leitura, que é 4, mais o valor da escrita, que é 2. Então a gente fica 6 também aqui. Em outros, a gente vai manter a permissão atual, que é a permissão de execução. Então fica 1, novamente, seguido do nome do arquivo rei.txt. Listando, tá lá a permissão adicionada. O resto estão mantidas, as permissões. Esse tipo de permissão de arquivos é complicado pelo seguinte. Você percebeu que eu tive que colocar todinho as permissões atuais e adicionar a permissão que eu queria? Isso é um problema se eu tiver um diretório, por exemplo, onde eu tenho que adicionar só uma permissão em massa dentro desse diretório. Só que as permissões dentro dele são distintas. Independente das que estão lá dentro desse diretório, eu vou querer adicionar um tipo de permissão. Aí você imagina, que doideira que não é? Eu vou ter que saber todas as permissões para adicionar? É complicado esse modo, né? Para isso a gente tem o modo simbólico, que se dá da seguinte forma. Vamos primeiro revogar as permissões deste arquivo. Então a gente vai dar o comando chmod. A gente vai ter que colocar U para usuário, G para grupo, O para outros, seguido do igual. Aí a gente coloca
traço, traço, traço. Lembra que o traço significa sem permissão? Então eu tô dando sem permissão em todos aqui, tá? Seguido do nome do arquivo, que é o rei.txt. Listando o arquivo novamente, todas as permissões foram revogadas. Agora, vamos fazer o mesmo processo, só que no modo simbólico. Então a gente vai dar as mesmas permissões. Então a gente vai dar leitura e escrita para o usuário. Então fica o de user, beleza? Que é o dono do arquivo. Depois a gente tem a permissão que eu quero conceder. Então eu vou dar leitura R, W, escrita, vírgula como separador. Depois um G do grupo igual leitura só para o grupo neste momento, vírgula como separador, ó, de outros igual valor X de execução, seguido o nome do arquivo, rei.txt. Listando novamente, eu tenho as mesmas permissões que eu dei inicialmente aqui para o modo octal, certo? Então eu tenho leitura e escrita para o usuário, só leitura para o grupo e execução para outros. Agora, se eu quiser adicionar, basicamente eu vou fazer isso. Chmod, a gente adicionou escrita para o grupo. Então, G de grupo mais, beleza? Sinal de adição, escrita, seguido do nome do arquivo rei.txt. Listando novamente, tá lá, eu adicionei. Então eu não preciso saber, lembrando aquele exemplo anterior que eu dei, em arquivos em massa, eu não preciso saber que tipo de qual era a permissão que o arquivo tinha antes. Eu simplesmente adiciono. Fui lá e adicionei chmod, G do grupo mais W, seguido do nome do arquivo. Simplesmente eu fiz isso. Agora, em vez de revogar todas as permissões no modo simbólico, eu vou dar todas as permissões. Eu posso fazer isso também. Então eu dou o de usuário, G de grupo, O de outros igual R de leitura, W de escrita, X de execução, seguido do nome do arquivo. Tá lá, eu concedi todas as permissões para o usuário, grupo e outros. Eu consigo remover também. Então, em vez de eu colocar o sinal de igual, eu coloco o sinal de menos. Eu quero revogar todas as permissões do outros. Eu vou lá, coloco o menos RWX. Listando. Tá lá, eu revoguei todas as permissões do outros. Beleza? Então é isso. Como eu havia falado no início do vídeo, não tem modo básico ou modo avançado. São duas maneiras diferentes de dar permissões a arquivos. Você vai ter que fazer esse balanço. O que é mais viável fazer no momento? O que é mais prático? E você vai utilizar ou o modo octal ou o modo simbólico. É simplesmente isso. Beleza?